com o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Sim. Como você falou, pelo olhar sintomatológico, a gente vai ter algumas características que vão estar presentes em vários diagnósticos. Eu acho que, pelo menos no meu desafio clínico, hoje, diferenciar um quadro de um transtorno de ansiedade, Sim. né, e de um TDAH é um dos maiores desafios. Inclusive, por conta disso, alguns pacientes já chegam, não necessariamente com um diagnóstico, tá? Porque se chegar avaliado por um outro profissional, é até positivo. O grande desafio é porque chega sem ter passado por nenhum profissional e somente por aquilo que ele ouviu e acredita que ele tem, tá? E aí o que a gente precisa aqui é fazer essa investigação, né? Ter esse olhar clínico, essa escuta clínica, e como o Jamie colocou, o histórico de vida do paciente vai ser um ponto-chave aqui. Tanto que na entrevista clínica, a gente tem o autorrelato e o heterorrelato, né? Que é essa escuta, por exemplo, se a gente está falando ali da infância e adolescência dos pais, tá? Ou de outros parceiros, de outros pares, de pessoas que conviveram com aquele paciente, que possam contribuir, porque às vezes esse olhar dele para si, ele tá tão acreditado, ele já abraçou tanto aquela ideia, ou não, ele também pode estar numa postura total de negação, que tanto vai levá-lo a um diagnóstico ou atrapalhar que a gente chegue nesse diagnóstico. Então a gente precisa entender, olha, eu tenho um caso de pacientes que já chegaram e falaram assim, olha, eu estou tendo muito esquecimento, problema de memória, tal, eu acho que estou com TDAH, tá? Mas não teve nada, nenhum dos critérios presentes ali na infância. Então é totalmente descartado. Ou então a gente chega uma pessoa num pós-parto, numa realidade ali com filhos pequenos, gerenciando mais de um trabalho, conflitos no casamento. Será que ali a gente também tem um TDAH? Ou será que a gente está ali tendo um sofrimento, né? Em que essa queixa, ela realmente se assemelha a um sintoma, a um critério diagnóstico. Então, para a gente fechar diagnóstico, a gente precisa seguir ali os critérios presentes com esse olhar mais afinado, tá? Tentando enxergar essa questão também cultural, social, tá certo? Até mesmo de histórico de outros transtornos que talvez ele tenha. Tem uma questão muito importante também, que é essa questão genética, tá? Que existe, a gente fala que o TDAH, ele é multifatorial, então existe ali outros fatores, inclusive o genético. Então, como é que é a vivência familiar dos pais, inclusive da geração seguinte, né? Porque às vezes pelos filhos a gente consegue perceber também um pouquinho disso, mas também a gente precisa ver como é que está sendo o dia a dia, o cotidiano, o excesso de telas, né? Telas não geram TDAH. Sim. Porém, o excesso de telas vai gerar uma dificuldade na atenção, no foco, né, no cansaço. Então, todo esse diferencial, por isso que a gente chama de diagnóstico diferencial, a gente precisa levar em consideração tudo isso para identificar. Temos ali critério suficiente para fechar um diagnóstico de TDAH ou não. Infelizmente, nem todo profissional está capacitado, né? E aqui não é criticando os outros profissionais, mas nem todos vão estar capacitados e nem vão ter a paciência para isso. E aí a gente vê, às vezes, pela demanda muito grande de pacientes chegando, né, em uma, duas sessões, um diagnóstico de TDAH sendo fechado. Isso aqui, com todo respeito aos nossos colegas, é extremamente irresponsável, tá? Não dá para a gente fechar assim. Eu digo isso talvez até no olhar da própria psicologia, tá? Porque a gente tem várias sessões de entrevista clínica, de conhecer o histórico, de entender o funcionamento daquele paciente, para que a gente possa, aí sim, vir a fechar um diagnóstico, né? E assim, só pegando esse gancho, quanto tempo mais ou menos leva-se para se fazer esse diagnóstico diferencial? Depende muito de como chega o paciente, porque o paciente vai chegar com uma queixa que não tem nada a ver com TDAH. E não necessariamente ali vai vir um diagnóstico, por incrível que pareça. Porque a queixa dele pode ter a ver com TDAH, mas ele não traz isso como a queixa principal e a gente tem ali, às vezes, a resolução do sofrimento sem nem precisar chegar no diagnóstico de TDAH. Às vezes, o TDAH ele precisa sim ser diagnosticado, às vezes vai precisar de um tratamento farmacológico, como o Dr. Jimmy colocou. Às vezes, vai ser só o tratamento psicoterápico ou com outras ferramentas que a gente tem, tá? Então, dependendo de como chega, tá, o paciente, que queixa é essa, que disfuncionalidade é essa, tá certo? O quanto de autoconhecimento ele já tem, tá? Porque isso aí vai ajudar até mesmo a gente fazer esse processo, até porque o autorrelato, ele contribui muito para que a gente faça o diagnóstico na entrevista clínica. Então, não dá nem para te dizer assim, olha, com X sessões. Talvez
um neuropsicólogo, né, dentro daquilo que seria uma avaliação cognitiva, ele possa até estabelecer, olha, são 8 encontros com testagem para a gente fazer uma avaliação, tá certo? Mas pensando numa perspectiva mais clínica mesmo, pelo menos na psicologia, não dá nem para a gente determinar quantos encontros, quantas sessões para a gente fechar um diagnóstico. Às vezes, para mim, visível, como o Fred colocou, né? Assim que o paciente chega, a gente já percebe ali um diagnóstico claro. Às vezes eu acompanho aquele paciente por meses para até mesmo eu desconfiar em um TDAH, porque a queixa que ele trouxe não tinha nada a ver com esses sintomas. Perfeito.